Isso aí, pessoal. De volta, então, aqui no vídeo 7. Continuando, então, lista encadeada. Agora a gente vai ver, então, já vamos adentrar, então, na linguagem C. E a gente vai ver o primeiro conceito, que é ponteiro, que a gente precisa para implementar a nossa lista. Então, pessoal, o primeiro conceito novo que a gente tem que ver é o conceito de ponteiro. O que vem a ser ponteiro, então, pessoal? Até o momento a gente tinha um conceito de variável. Então, se a gente for só relembrar, né? Pegar seu exemplo aqui, ó, int x igual a 8. Variável, então, é a reserva de um espaço de memória e que essa reserva seja utilizada no nosso programa. Então, a gente utiliza a variável para armazenar uma área de memória para o nosso programa e aí a gente consegue inserir e retirar valor daquela área. Então, vamos só simular aqui uma área de memória aqui, por exemplo. A gente tem aqui uma areazinha de memória, beleza? Então, aqui a gente tem a nossa memória. E aí, o que acontece? Vamos só pegar esse exemplo aqui inicial. Ó. A gente tem um int x igual a 8. O que acontece? Lembra só o que o compilador faz quando ele chega e encontra esse x, depois o igual a 8? Quando ele encontra um int x, a gente está declarando uma variável. O que ele faz nesse momento? Ele vai lá na memória, fala assim, memória, espera aí, guarda uma dessas caixinhas que você tem aí para o meu programa e coloca o apelido dela de x. Então, é isso aqui que acontece. E aí, no nosso algoritmo, pessoal, a gente trabalha com esse x. Então, é esse x que a gente vai utilizar para inserir um valor, né, para armazenar um valor lá no nosso programa, será programa bancário, tem que armazenar o saldo de alguém. Ele está armazenando lá. Um programa, sei lá, de uma loja de vendas, de açaí, ele está armazenando lá, sei lá, a quantidade de açaís que o cliente pediu, beleza? Junto aqui, pessoal, dessa declaração, nesse momento a gente também tem um outro conceito sendo realizado, que é esse aqui, que é atribuição de valor. O que vem a ser atribuição? A atribuição é quando a gente pega um valor, então, e armazena esse valor naquela variável que a gente declarou. Então, só relembrando que a gente sempre precisa declarar as variáveis antes de atribuir algum valor a ela, tudo bem? O que acontece, então, nesse x igual a 8? O compilador vai lá na memória e ele armazena o 8 aqui. Então, nesse momento, pessoal, se a gente tiver que somar, subtrair, mostrar essa informação na tela, qualquer coisa, a gente já tem uma informação, um valor armazenado lá na memória, beleza? Esse conceito a gente já está cansado de trabalhar com ele. Agora a gente vai ver então o conceito de ponteiro. O que vem a ser o ponteiro, pessoal? Como o nome já diz, pessoal, vai ser como se fosse uma variável, porque ele não é uma variável, ele é um ponteiro, onde o compilador vai também separar uma área da memória para a gente trabalhar no nosso programa, só que essa área não vai reservar ou ela não vai trabalhar com nenhum valor. Tudo bem? O que ela vai ter? Ela vai ter um ponteiro para uma outra área. Como é que isso é feito? Então, vamos só observar a linha de baixo aqui. Ó. A gente tem um int, asterisco ptrx igual e comercial x. Então, vamos se concentrar no início, tá bom? Como se fosse um ponto e vírgula ali. Declaração de um ponteiro, pessoal. Como é que a gente declara um ponteiro? Primeira parte, igual a gente declarava uma variável, beleza? A diferença, a gente vai colocar um asterisco na frente. Quando a gente coloca um asterisco, então o compilador sabe que a gente está querendo um ponteiro. Então, ele vai lá na memória e fala, ô memória, aqui a gente não vai armazenar valor. A gente vai armazenar um ponteiro para uma outra área do tipo que a gente acabou de informar. A gente não está informando o int aqui, então significa que esse ptrx vai apontar para uma outra área da memória que tenha um valor inteiro. Beleza? Então, o que nós fizemos? Relembrando, declaramos como int. Então, a gente está dizendo que o nosso ponteiro vai apontar para um tipo int. Declaramos com asterisco para ele, então, saber que isso é um ponteiro. Como é que ocorre isso lá na memória? Vamos ver primeiro didaticamente. Didaticamente vai acontecer o seguinte, pessoal. Ó,
PTRX, tá bom? Isso aqui é só uma padronização para a gente saber que é um ponteiro, né? Então, ponteiro de x, o que o ponteiro de x vai ser? Vai ser uma outra área de memória. Vamos colocar que seja essa daqui, ó. PTRX, beleza? Então, a gente tem uma outra área de memória. Eu vou colocar o asterisco aqui na frente, só para a gente saber que é o ponteiro. Então, asterisco PTRX. Esse cara, ele não vai armazenar um valor. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai apontar, nesse caso aqui, a gente já vai ver, ele vai apontar para uma outra área. Beleza? Então, aqui dentro não vai ter um valor, didaticamente, tá bom? A gente vai ver logo a seguida como é que isso acontece fisicamente. Então, didaticamente, ele aponta, então, para uma outra área. Aí sim, essa área tem uma variável e tem um valor. Beleza? Então, o ponteiro, ele serve para isso, para apontar para uma área. Beleza? Como é que a gente atribui o valor, então, a um ponteiro? Ao invés de a gente declarar só o x, que seria a variável, a gente declara colocando e comercial na frente. Em seguida, a gente já vai entender. Então, quando a gente faz isso aqui, pessoal, essa atribuição, qual atribuição? Essa daqui, né? Um símbolo de igual a gente tinha ali na linha anterior. A gente coloca para qual variável ele quer apontar, porém, a gente informa na frente com e comercial. O que vai acontecer? Acontece isso que a gente representou aqui. Então, PTRX, pessoal, ele aponta para o endereço do 8. Beleza? Só ver um outro exemplo aqui embaixo. Podem acessar o conteúdo de uma variável. Que aí o que acontece, pessoal? Verifiquem que o PTRX está apontando para cá. Qualquer alteração no x vai alterar o valor do PTRX, já que o PTRX altera aqui. E a gente também consegue alterar o valor do x agora a partir do PTRX. Então, é como se os dois, a variável e o ponteiro, apontassem para a mesma área. Qualquer alteração naquele local altera os dois, a variável e o PTRX. Beleza? Olha o exemplo aqui embaixo, continuação, né? Vejam que a gente coloca o asterisco na frente e a gente diz ó, que o PTRX recebe o valor de 10. O que acontece? Lá na memória, então, ó, o 8 não existe mais, agora aqui vai ter 10. Logo, x tem 10. PTRX também tem 10 agora. Beleza? Como ele aponta para o mesmo lugar do x, qualquer alteração no PTR altera o x, qualquer alteração no x altera o PTR. Beleza? Porque, se a gente for observar aqui, a gente alterou ó, no PTRX, o x também passou a ser 10. Por quê? Porque o PTR aponta para o x. Beleza, galera? Era isso, didaticamente. Vamos ver agora como é que isso acontece, então, na memória mesmo, pessoal. Como é que isso acontece na memória, pessoal? A memória, como a gente tinha desenhado ali anteriormente, ela tinha uma variável, né? Só pegar aqui. Para cada área da memória, a gente tinha uma variável, né? Então, a gente tinha o x, aqui, por exemplo, a gente tinha o PTRX. Beleza? Só que o que acontece fisicamente, pessoal? Fisicamente, esse cara que a gente chamou de x, ele tem aqui um endereço. Beleza? Esse endereço é um número. Assim como PTRX também tem um endereço. Assim como outra variável também tem endereço. Então, todas as variáveis têm um endereço. E aí, o que a gente vai ver agora é que o ponteiro ele vai trabalhar, então, com o endereço de quem ele está apontando. Por isso que ele consegue saber onde é que está, no exemplo anterior, o x, porque ele vai pegar o endereço físico daquela memória. Beleza? Isso aqui é uma coisa que a gente só consegue ver aqui no C mesmo. Qual é o endereço que aquele espaço da memória está ocupando? Então, como é que a gente faz aqui? Ó? Vamos só ver aqui um outro exemplo, e esse exemplo é bem interessante. Veja só. A gente declara, então, lá, ó,
uma variável A, beleza? Recebendo 40. Depois a gente declara uma variável B, beleza? E aí a gente declara dois ponteiros, beleza? Ponteiro 1, ponteiro 2. Como é que eu sei que é ponteiro? Porque ele começa com asterisco. Uma boa prática, pessoal, tem a declaração de um ponteiro. Se eu não sei ainda para quem que ele vai apontar nesse momento, eu inicializo ele com null, beleza? Então, por isso que os dois estão com null. Olha só o que é feito na linha seguinte, pessoal. Variável B igual a variável A. Quem é a variável A? Vamos só ver? Variável B é uma variável normal, pessoal. O que está acontecendo na memória nesse momento? Vou fazer aqui, depois eu faço com o PTR, tá bom? Então, ó, aqui a gente tem A, aqui a gente tem B, beleza? No A, a gente inicializou ele com 40, beleza? Então, aqui, ó, na primeira linha, inicializamos ele com 40. Nessa linha aqui agora, o que a gente está fazendo? Variável B igual a variável A. O que acontece nesse caso, pessoal? O dado é duplicado. Então, variável B recebe o valor de variável A. Então, a variável B recebe 40. Nesse momento, os dois têm 40, beleza? Se eu altero o A, por exemplo, só vai alterar o A, não altera o B. E a mesma coisa, se eu altero o B, não altero o A. Beleza? A gente também criou ali dois ponteiros, mas a gente agora só vai trabalhar com ponteiro 1. Então, veja, ponteiro 1 igual a E comercial de A. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Então, vamos supor que esse carinha agora aqui, ó, é o asterisco. Vou colocar PT1, tá bom? Só para a gente saber que é o ponteiro 1, para não ficar muito grande. Então, ponteiro de 1. Então, ó, repare que o ponteiro de 1, pessoal, ponteiro 1, recebe variável A igual ao B. Só que lembra, o ponteiro 1 é um ponteiro que a gente declarou lá em cima, aqui, ó, nessa linha, com asterisco na frente. E se a gente for observar, na frente da variável A, ele tem um E comercial. Pessoal, o E comercial na linguagem C, se a gente colocar na frente de uma variável, ele vai mostrar o valor do endereço mesmo, o endereço físico lá da memória. Beleza? Então, ó, colocamos aqui o E comercial. O que vai acontecer, pessoal? Esse PTR, esse PT1 aqui, ele aponta nesse momento para cá, para o 40. Beleza? Uma coisa que a gente não pode fazer, pessoal, lembra? Ponteiro 2, o ponteiro não é a variável. A gente declarou ele como ponteiro, asterisco na frente. Logo, ele não pode receber um valor, tá bom? Ele só pode receber o endereço de uma outra variável que seja do mesmo tipo declarado dele, porque ele é um ponteiro, ele não pode ter valor. Então, essa linha aqui, ó, vejam que está até arriscada, ela não funciona. Beleza? Então, ó, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos mostrar na tela tudo para a gente ver. Então, na primeira linha, a gente vai mostrar o endereço e o valor. Tá bom, mas endereço de quem e valor de quem? Então, vamos só ver aqui, ó. Primeiro vai ser o endereço. Veja, tá vendo? A gente colocou o E comercial na frente para quê? Para a gente entender ou ver qual é o endereço da variável A. O endereço da variável A. Vamos só ver aqui na saidinha, aqui no nosso terminal, no nosso CMD, aqui em cima, ó. CMD. Então, veja, ó. Veja que no início é tudo igual, só muda o final, beleza? O A, ó, ele tem o final 44, tá bom? E o valor que está armazenado no A, qual é? Lembra que tinha 40, que a gente inicializou? Mas repare, eu acabei não alterando aqui, né? Naquele momento, eu acabei esquecendo, ó. Ponteiro 1 igual a 10. A gente está aqui, ó, alterando o valor do ponteiro 1. Então, vou alterar o valor do ponteiro 1. Ponteiro 1 está aqui. Mas o ponteiro 1, ele aponta para A. Então, eu vou alterar o A. O A não é mais 40. O A agora é 10. Então, veja que o valor que ele mostra na tela do A, lá na saída, é 10. Beleza? Continuando. Linha seguinte, pessoal. Vamos ver o endereço da variável B. Qual o endereço da variável B? 40. Veja, então, que eles estão em locais diferentes, beleza? Então, esse endereço aqui é 40, esse endereço é 44.
Pessoal, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, né? O tipo inteiro, quando a gente declara o tipo inteiro, ele ocupa 4 bytes, tudo bem? Na memória. Quando a gente declara um ponteiro, ele ocupa 8 bytes. E aí, dependendo do tipo, ele vai ocupar um pouco mais, dependendo do tipo do dado, tá bom? Aqui a gente está vendo um int inteiro que ocupa 4 bytes, por isso que do A para o B, né? Veja, o endereço aqui de memória era 44, agora é 40. Esse endereço é o da minha máquina, naquele momento. Se eu rodar agora, ele já vai mostrar outro valor. Então, se vocês rodarem esse código aí em vocês vão ver outro valor. Vocês vão ver outros valores. Mas vocês vão ver que ele sempre vai estar ocupando 4 bytes de memória, tá bom? O endereço do B, pessoal, olha, o B não foi alterado, porque o B foi duplicado do A. Então, o B tem o valor 40. Aqui, pessoal, coincidiu 40 com 40, mas não tem ligação, tá bom? Coincidentemente, o último endereço da memória é igual ao valor, mas isso não tem nada a ver. E aí, depois, pessoal, a gente chega no último, que é um ponteiro. Então, observa o que a gente tem aqui, pessoal. Ponteiro. Qual é o endereço do ponteiro? Lembra que eu falei que o ponteiro ocupa 8 bytes? Então, ó, de 40 caiu para 32, beleza? Ele está ocupando 8 bytes de memória. E qual é o valor do ponteiro 1, pessoal? Aqui, ó, veja que ele não mostrou o valor. Olha o que ele mostrou. O 44, né? 64, 22, 042. Ele mostrou um outro endereço de memória. Mas de quem é esse endereço de memória, o 44? Vamos ver aqui. É do primeiro, que é o A. Ora, o ponteiro 1 não aponta para a variável A? Então, pessoal, o que ele guarda aqui, ó, nessa caixinha aqui, ó, que eu coloquei, né, ele pontando aqui, ele guarda, então, ali, pessoal, o endereço da memória de quem ele está apontando. Beleza? De quem ele está apontando. Beleza? Então, por isso que ele mostrou aqui o 44 e não mostrou o valor como os outros. Ué, mas se eu quiser mostrar o valor, como é que eu faço? Simples, pessoal. Basta a gente colocar o asterisco na frente do ponteiro. Desse jeito, ele vai, então, pegar o valor que está dentro do endereço daquela variável, o valor que está na variável que ele está apontando. Beleza? Então, não colocamos o asterisco, ele pega o endereço que está armazenado nele. Colocamos o endereço, ele vai lá pegar o valor que está armazenado naquela variável para quem ele está apontando. Beleza, pessoal? Esse é o conceito de ponteiro. Vamos ver um exemplo simples agora, só para a gente tentar armazenar essa informação e depois, com os próximos vídeos, a gente vai executar bastante. Talvez a gente consiga, então, tirar as outras dúvidas que apareçam. Beleza? Vamos lá no Deve Ser++, agora eu estou usando Deve Ser++, e a gente já volta. De volta, então, aqui no Deve Ser++, pessoal, a gente vai agora, então, criar um ponteiro só para a gente ver aquele exemplo na prática, tá bom? Vou criar aqui uma variável, por exemplo, chamada idade, beleza? E vou criar também um ponteiro ptr idade, né? Como é ponteiro, eu coloco o asterisco na frente, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Idade vai receber o valor, sei lá, 40. ptr idade vai receber o endereço, e comercial, então, é o endereço de idade, beleza? Nesse momento, eu vou mandar mostrar na tela. E aí, depois a gente faz alguns testes aqui para a gente praticar. Beleza? Então, ó, endereço. Vou mandar mostrar o endereço. Vou mandar mostrar de forma inteira mesmo, fica mais fácil da gente visualizar. E valor. Vou colocar aqui, então, o valor. Beleza. Depois, quem eu vou passar? Passar a idade e vou passar e comercial idade. Então, dessa maneira, a gente vai estar mostrando idade e o valor da idade. Eu vou colocar aqui só end, só para ver se diminui ali, que aí na tela fica melhor de visualizar. Eu consigo dar um zoom maior, né? Então, vou fazer aqui a mesma coisa, end, valor idade, aqui vai ser... Ah, não, é o contrário, peraí. Coloquei o contrário aqui. Pessoal, aqui, ó, primeiro eu quero o endereço, e aqui eu quero ptr
idade, também o endereço. E aqui eu vou colocar mais uma outra coisa, cara. Valor. Tá, eu vou colocar valor do ponteiro, tá bom? Que aí a gente vai saber... não vai adiantar aqui. Não, então eu vou fazer melhor. Vou deixar assim igual. Depois eu faço a troca. Eu exibo ali embaixo o que eu quero. Vou mandar rodar esse carinha agora para a gente ver o que vai acontecer aqui, então, e aí a gente vai entender. PTR idade. Aqui eu escrevi errado. PTR. Nossa, escrevi errado em tudo que é lugar. PTR. Vamos lá. Então, ó, não pulei linha, né? Brincadeira, né? Então, ó, se a gente for observar, pessoal, olha só o que está acontecendo aqui, né? Ó, o endereço, então, da variável A, não, da variável idade, vamos fazer mais elegante, né? Idade, endereço. E aqui, valor. Beleza. Idade, endereço, colocar só V de valor, tá bom? Aí a gente já sabe. E aqui embaixo vai ser PTR, que é o ponteiro, beleza? Então, ponteiro tem o endereço e tem o valor. Pronto. Agora vai, hein, galera? Então, olha lá. Idade tem o endereço 80 e tem o valor 40, beleza? Ó. Idade, endereço 80, valor 40. Ponteiro tem o seu endereço 68, beleza? E ele tem armazenado lá na sua memória o endereço 80. Quem é o endereço 80? A variável idade. Beleza? Vou fazer só mais 2 testezinhos aqui, só para a gente testar mais um pouquinho. Lembra que a gente falou? Mas eu quero saber o que tem dentro da variável. Então, beleza. Da variável não, do ponteiro. Como é que a gente vai fazer? Ó, PTR, vou colocar vponte, valeu? Valor do ponteiro. E quem é que vai ser o valor do ponteiro? Lembra? É só a gente colocar na frente o asterisco, ele vai lá naquele endereço de memória que está armazenado nele e vai trazer aquele valor. Então, ó, vamos só rodar aqui. Veja que lá, ó, ele agora está apontando lá para o 40 também. Beleza? Para a gente ter certeza, olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Depois que a gente atribui a PTR igual a idade, eu vou fazer que o idade agora é igual a 50. Vamos ver o que vai aparecer neles, então? 50, 50. Beleza? Então, observem ali que a gente alterou idade, alterou no ponteiro que a gente criou, que aponta para a idade. E agora, ao invés de eu alterar o idade, pessoal, ó, eu vou alterar o idade para 50 e eu vou alterar o PTR idade para 60. Olha só o que vai acontecer agora. No final, o que ele tem que mostrar? Tudo 60. Beleza? Olha lá. Variável idade está com 60 e variável ponteiro também está com 60. Então, pessoal, alterei um, altero os dois. Beleza? Era isso, pessoal, que a gente tinha para ver sobre ponteiro. Próximo vídeo, então, a gente vê um pouquinho de struct e aí depois a gente já tem condições da gente montar a nossa lista. Beleza? Um abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.